Olá, eu sou Dalmo Marcondes da Envolverde e nós estamos hoje em Brasília para o lançamento do Movimento pela Redução das Perdas de Água na Distribuição. Quem vai nos contar o que é esse movimento e qual a sua importância nesse momento de crise hídrica no Brasil é Sônia Chapman, uma das líderes do movimento. Sônia, conta pra gente o que é esse movimento. O movimento nasceu de uma provocação ano passado de que, diante da nossa crise hídrica que estamos ainda vivendo no Sudeste, é inadmissível que convivamos com uma perda na ordem de 40% na distribuição de água no Brasil. Então, o que fazer diante de um problema tão complexo, com razões muito diversas e também soluções diversas, nos ocorreu que seria necessário atrairmos uma série de atores para combatermos essa situação. Por que este momento é um momento importante para o lançamento do movimento? A questão da escassez hídrica nos fez repensar uma série de hábitos em casa, né, com consumo consciente de água, mas também surgiu essa evidência, que não é conhecida pela sociedade em geral, da perda que acontece antes de chegar nas nossas casas, nas empresas. De água já tratada. De água já tratada, que já teve um investimento de produtos químicos, energia, principalmente, mão de obra, enfim, investimentos necessários para tratar a água, torná-la potável para consumo, que equivalem a 6,5 cantareiras que se perdem e não são consumidos, né, pela população. É um estudo do Trata Brasil que, em 2013, aferiu que as empresas de saneamento não conseguiram faturar 8 bilhões de reais, porque elas tratam e disponibilizam a água para consumo, mas como ela se perde através especialmente de vazamentos, não tem na ponta alguém que a gente possa dizer que consumiu essa água. O movimento que está sendo lançado hoje tem um cronograma, ou seja, quais são as ações previstas para os próximos anos, porque não é simplesmente um ato, né? Ele é uma política de comunicação, de atração de atores que podem ajudar a resolver o problema. Sim, e é importante dizer que tudo isso vem sendo construído, o que estamos lançando hoje, já há 1 ano e meio. Então, estamos lançando já com engajamento e construção concreta de um plano de ação de organizações engajadas para tornarmos esse movimento público e de engajamento amplo na sociedade e aí sim construirmos entregas concretas no ano que vem, 2017, 2018, teremos a primeira edição de um prêmio do Pacto Global que está orientado a prefeitos e empresas de saneamento que tenham justamente trabalhado as suas perdas. E a ideia é que esse prêmio tenha uma edição a cada 2 anos para enaltecer essas iniciativas e que elas sejam copiadas por cada vez mais municípios. Há muitas empresas envolvidas no movimento, né? Qual é o interesse das empresas nisso? A economia sofre com essa perda de água? Certamente sofre porque empresas, por exemplo, que precisam de água nos seus processos produtivos, pense aí em empresas de bebidas, por exemplo, mas também de processos produtivos básicos que precisam de água para algum passo do processo, querem ter uma segurança de fornecimento de água. Então, estão fazendo os seus esforços de otimização do uso da água nos seus processos, sim. Estão pensando em projetos de reuso de água, por exemplo, na ponta, mas também é importante pensar na origem. Então, a água que está chegando também tem que chegar sem desperdício. E essa é a proposta do movimento, é esse intervalo da água captada e tratada para chegar nas residências e nas empresas, como fazer esse intervalo também ser otimizado. E o movimento tem um slogan, não é, Sônia? Tem, é menos perda, mais água. Nós temos agora, nos próximos anos, o desafio de reduzir as perdas no sistema de água para garantir a segurança para as pessoas, para as empresas, para o país.